Nessa parte final, nós vamos falar sobre os casos de liberdade provisória com fiança. E antes de começar a falar, eu quero deixar muito claro que fiança não é paga, ela é depositada ou prestada. Porque a fiança ela é uma garantia, ou seja, troca-se a prisão por um determinado valor, né, em dinheiro ou em bens, que compilam o sujeito a não abandonar a causa, o país, fugir, etc., e prefira se apresentar para poder pegar de volta o valor depositado. De tal maneira que precisa ficar claro, eu vou falar isso mais ao fim desse bloco, a fiança é devolvida ao final se o sujeito não sofrer nenhuma sanção. Se ele não quebrar a fiança, se ele não perder a fiança, ele vai recebê-la de volta, ainda que ele seja condenado, como eu vou explicar logo mais. Então, quais são os casos em que cabe fiança, em que cabe liberdade provisória com fiança? Nós não temos aqui nenhum dispositivo que diga quando cabe liberdade provisória com fiança, mas nós temos dispositivos que dizem quando não cabe, de tal maneira que, interpretando a contrário senso, cabe sempre que a lei não vedar a liberdade com fiança. E esses dispositivos que vedam, basicamente, são os artigos 323 e 324. O 323 diz que não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, nos crimes de tráfico ilícito de drogas, terrorismo e nos crimes hediondos. Também não será concedida fiança nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E já o 324 diz que não será concedida fiança àqueles que tiverem quebrado fiança no mesmo processo ou infringido qualquer das obrigações impostas, as quais eu ainda vou dizer quais são. Também não será concedida fiança no caso de prisão civil ou de prisão militar. E, por fim, não será concedida fiança quando estiverem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. A fiança será concedida pelo delegado de polícia, mas aí o delegado de polícia só pode conceder fiança nos crimes cuja pena máxima privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Portanto, crimes cuja pena máxima vai até 4 anos, o delegado pode conceder a liberdade provisória mediante o depósito da fiança. E nos crimes cuja pena seja superior a 4 anos, mas em que caiba fiança, o juiz pode arbitrar fiança e conceder liberdade provisória mediante o depósito. Evidentemente que, inclusive nos crimes cuja pena máxima vai até 4 anos, 4 ou menos, o juiz também pode arbitrar caso o delegado não tenha feito. Né? De acordo com o artigo 322 no seu parágrafo único, o juiz deve decidir sobre o arbitramento de fiança em 48 horas. Infelizmente é tempo demais, mas é o que diz o parágrafo único do artigo 322. E a pergunta que todo mundo se faz é qual o valor da fiança? Né? Qual o valor de arbitramento dela? Bom, de acordo com o artigo 325, se o crime tiver pena máxima até 4 anos, a fiança vai ser arbitrada entre 1 e 100 salários mínimos. Se a pena máxima do delito for superior a 4 anos, a fiança vai ser arbitrada entre 10 e 200 salários mínimos. De qualquer forma, essa fiança pode ser aumentada ou reduzida conforme a situação econômica do preso. Já vimos que quando ele é pobre, não tem condição de fazer o depósito da fiança, o juiz pode até isentá-lo na forma
do artigo 350 do depósito da fiança. Quando o sujeito não tem condições de depositar, mas ele pode depositar alguma coisa, o juiz pode reduzir em até 2/3 o valor dessa fiança. De tal maneira que não é equivocado afirmar que o valor mínimo que nós temos de fiança no Brasil é 1/3 do salário mínimo, né? E por fim, o juiz ele pode também aumentar a fiança se o sujeito tiver muita condição de efetuar o depósito de um valor alto e for recomendável também, para compeli-lo a cumprir eventual sentença condenatória, o juiz pode aumentar a fiança em até 1000 vezes esses valores que eu falei anteriormente, de tal forma que a maior fiança que nós teríamos no nosso ordenamento seria 200 mil salários mínimos, que é 200 salários mínimos aumentados de 1000 vezes, o que daria mais de 200 milhões de reais. Então a nossa fiança ela vai de zero, né? Ou no valor mínimo 1/3 do salário mínimo, 300 e poucos reais, até 200 milhões de reais. Bom, é importante que a gente tenha em vista os casos as obrigações, melhor dizendo, né? Quais seriam as obrigações que o liberado provisoriamente mediante fiança deve cumprir? Bom, ele precisa cumprir as obrigações que estão previstas nos artigos 327 e 328. Então, o 327 e o 328 prevêem três obrigações. A primeira é que o liberado provisório, mediante fiança, ele é obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes quando ele for intimado, né, em que ele foi intimado para os atos do inquérito ou do processo, né? Obviamente, essa é uma obrigação, sempre que foi intimado, comparecer. A outra obrigação é que ele não pode mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante, que é do juiz, e não pode se ausentar por mais de 8 dias da sua residência sem comunicar à autoridade. Então, se ele for viajar menos de 8 dias, ele pode, mas se ele for por mais de 8 dias, ele tem que comunicar, né, ao juiz, que ele está se ausentando por mais de 8 dias. Isso se for por mais de 8 dias. Eu vou continuar falando sobre liberdade provisória com fiança no próximo bloco.